Olá pessoal, hoje nós vamos dar sequência então à nossa aula falando sobre internet. Nós já falamos sobre as características dos outros meios, né? E agora nós vamos falar sobre a mídia internet e todas as possibilidades que ela pode nos gerar, né? Então, como já comentamos, aí nós temos 149 milhões de internautas aqui no Brasil, os últimos dados aí de 2019. 78% tem a idade aí entre 15 e 49 anos, apesar de termos um aumento aí bastante grande aí na terceira idade, utilizando as redes sociais, a internet ainda não é um número tão expressivo, tá? A maioria ainda são jovens. 51% feminino, é bem equilibrado, né? E 87% pertencentes aí às classes B e C, tá certo? Então temos um público bem direcionado quando nós falamos aqui de internet, né? Então algumas características gerais, né? Como meio aí, como possibilidade de mídia, é onde a gente tem a maior quantidade de informação já disponível, tá, gente? Então é muito legal a gente pensar na internet da maneira com que o público encara isso, né? A internet a gente sabe que é um grande repositório aí de informação. Então essa capacidade da internet ser um difusor de informação, difusor de conhecimento, né, como a gente fala, ela transforma esse meio como uma maneira das pessoas procurarem o que elas precisam, tá? E isso inclui também produtos comerciais, né? Então a gente tem uma grande possibilidade quando a gente fala aí de um meio em que as pessoas buscam informação, né? A gente pode ter essa dinâmica bastante clara aí e a gente pode utilizar isso sim a favor do marketing, né? A grande deficiência aí da internet é quando a gente justamente não tenta falar de uma maneira segmentada, né? Quando a gente tenta trabalhar com uma massa ou com um público bastante grande, né? Isso acaba dificultando um pouco o nosso planejamento de mídia. A gente já sabe, né, que pessoas diferentes, de visões de mundo diferentes, entendem as mensagens de maneira diferente. Então, se você tenta aí na internet atingir um público bastante segmentado, isso é difícil de falar que não vai chegar num público que talvez não entenda muito bem sua mensagem, e isso pode ocasionar alguns problemas, né? Então, apesar de a gente ter essa característica muito legal de conseguir direcionar tal na internet para o público, a gente também tem essa questão de fugir um pouco do nosso controle, né? A capacidade de dispersão da internet, da informação, é muito grande, né? Então, a gente tem esse pró e contra aí junto, né? A gente não consegue separar muito bem essas duas coisas porque a internet não nos permite isso, né? É um meio muito livre, né? E por último, né, o nosso consumidor aqui, a gente sabe que o público é um pouco mais exigente, né? Um público formador de opinião, crítico, né? Ele está em um meio onde essa crítica dele pode ser bastante difundida também, né? Então a gente tem que estar bastante consciente e usar isso a nosso favor. A gente pode usar isso a nosso favor, né? E tem essa característica aí bastante ligada a essa questão de internet ser uma ferramenta tecnológica, né? As pessoas encaram isso já logo de cara, né? E aí a gente tem opções dentro da internet. A mais conhecida, né, é o site. Trabalhar um endereço aí onde você consiga divulgar de uma forma muito mais institucional hoje a sua marca, né? Como se fosse justamente ali um lugar onde você consegue mostrar sua referência para o público que está nesse meio. Então, dificilmente a gente vai trabalhar o marketing de uma forma que não seja, como eu posso dizer, institucional num site, né? A não ser que seja um site de e-commerce, mas as pessoas elas vão para o seu site não vai ser uma ferramenta que vai buscar as pessoas, né? O seu usuário aí na internet. Então, o site é uma ferramenta praticamente aí básica para quem precisa prospectar clientes online, né? Se eu preciso prospectar, ele vai procurar uma referência minha e vai acabar encontrando o meu site institucional, né? Tem uma função institucional muito forte, ter essa presença online, né? A gente tem o formato mais tradicional comparado às mídias que a gente já viu, as mídias analógicas, os display ads, né, os banners que a gente chama aí, né, que ficam nos sites, né, que na verdade são anúncios, são mídias que vão estar dentro de conteúdos nos próprios sites. Muitos sites de informação se mantêm hoje a partir disso, né, desses display ads. A gente sabe que a gente teve uma revolução de mídia, onde praticamente aí, se eu estivesse dependendo de, por exemplo, de um jornal impresso, né, se manter por pessoas que assinam esse jornal ou pelas edições impressas em bancas, com certeza todos já teriam falido, né? Então a maioria desses sites hoje de informação se usam dessa possibilidade né, patrocinada aí, através dos anúncios, dos display ads, para manter
a sua informação online, já que a maioria das pessoas vai procurar essa informação online de forma gratuita. Então eu consigo as duas coisas, disponibilizar informação gratuita na internet, que é a função aí do site de informação, que trabalha com notícias e coisas nesse sentido, e ao mesmo tempo eu consigo atrair o público que interessa aí para essas empresas que estão patrocinando esses espaços, né? Espaços que são vendidos dentro desses sites aí, são boas opções. Aí a gente tem as wikis, né, que são sites colaborativos. A mais conhecida, com certeza vocês já devem ter ouvido falar, que é a Wikipédia. Já devem ter acessado, já devem ter feito alguns trabalhos aí usando o conteúdo da Wikipédia. E esse formato wiki, né, isso é na verdade o nome desse formato colaborativo, é um site que na verdade não possui conteúdo próprio. Né? Então todo o conteúdo que está ali foi feito por um grupo de usuários, foi feito por um grupo ali de pessoas que se reuniram para desenvolver determinado conteúdo. Assim é como a Wikipédia e como várias wikis que a gente possui de temas diferentes. A Wikipédia é a mais famosa porque ela traz essa função de enciclopédia para dentro desse formato wiki, né? Onde a gente consegue ter pessoas colaborando para que o conhecimento seja cada vez mais completo. E claro, né, por ser uma wiki, uma característica desse formato, ele é moderado pelos próprios usuários. Então eu consigo ali averiguar qual é a veracidade da informação ou não, de uma forma também bastante compartilhada, vamos dizer assim. Né? Então a gente sempre, né, eu vou até fazer a crítica ao próprio sistema aqui. Né? Quando a gente pega uma pesquisa da Wikipédia, a Wikipédia em si não é referência. Né? Por quê? Como eu acabei de falar, é um conteúdo que não é institucional. Então se eu falo que o responsável, o autor por determinado conteúdo é uma plataforma que não tem conteúdo, ou seja, que são pessoas que colocam o conteúdo nela, eu preciso descobrir quem são as pessoas que colocaram esse conteúdo. Então sempre vale a pena aí a dica que eu deixo para vocês. Vou fazer uma pesquisa no Wikipedia, estou precisando usar aquele material como referência. Olhem as referências da Wikipédia, de onde saiu aquela informação. Não significa que a informação que está na Wikipédia é uma informação que é completamente descartável, que não tem nenhum tipo de relevância. Não é isso. É que o site Wikipédia ele não tem essa finalidade. Eu preciso ver dentro do artigo de onde as fontes que foram, né, tiradas aí acabaram fornecendo essa informação. Então vão direto na fonte, né? Olha lá embaixo na Wikipédia, assim como uma busca, procurem ali na Wikipédia as informações, as fontes de onde tiraram essas informações. Legal? O e-commerce, vocês já devem, né, ter comprado muitos produtos online aí, é o site que se propõe ao formato de fazer vendas online e na maioria dos casos fazer não só essa venda, mas a entrega, né, para esse seu consumidor em casa. A gente sabe que é uma comodidade bastante grande hoje comprar pela internet, justamente por conta dessa questão de diminuir as distâncias. Né? Eu posso comprar uma coisa de um site de fora do país, posso comprar uma coisa que não, eu não teria acesso aqui geograficamente falando, que é um ponto positivo extremamente relevante para quando a gente trabalha com e-commerce. E mais uma coisa que fortalece bastante aí o uso do e-commerce é a questão da segmentação. Por quê? Eu posso trabalhar com essa questão geográfica, aí eu tenho um problema porque eu só vendo um produto muito segmentado, que nem todo mundo está a fim de comprar todos os dias. Né? A pessoa vai ter que ir especificamente buscar esse meu determinado produto. Né? Se as pessoas buscam informação na internet, é lógico que eu posso colocar também esse site, esse produto para vender dentro de um site na internet, e aí todas as pessoas que tiverem essa necessidade podem encontrar esse produto segmentado. Né? Então a internet muda um pouco essa dinâmica, vamos dizer assim, de segmentação, onde a gente tinha um limite muito pequeno de vendas para produtos segmentados, né, produtos específicos. Já que a gente quebra a barreira da distância, isso faz também com que a gente consiga vender produtos mesmo segmentados para consumidores de uma forma um pouco mais ampla. Tá? De uma forma um pouco mais eficiente aí, né? Eu consigo aumentar o meu volume de vendas mesmo trabalhando com produto segmentado. Para quem, né, que trabalha com e-commerce e está nessa área ou gosta da área aí, pesquisem uma referência bem legal aí chamada cauda longa, o conceito de cauda longa, tá? É bem interessante e explica um pouco esse fenômeno. A gente pode usar isso aí um pouquinho mais para frente, tá? Bom, conteúdo
Patrocinado, branded content, né? É o que a gente costuma ver aí nos blogs, ou seja, eu tenho um site de conteúdo, um blog que se propõe a colocar informação, né, na internet, e essa informação geralmente aí é uma informação patrocinada por uma empresa, uma informação que foi colocada à disposição ali por um motivo, claro, comercial também, tá certo? Então dê uma pesquisada aí também que tem muito site aí que se utiliza disso para fazer, vamos dizer assim, as vendas dele do e-commerce, cria um blog para poder criar esse conteúdo, gerar conteúdo, né? Sempre foi assim, na verdade, né? Em mídias tradicionais sempre se usava dessa mesma estratégia, em fazer um conteúdo patrocinado, mas as mídias eram diferentes. Quando a gente não tinha internet, isso era feito através de jornais e revistas. A gente sempre teve essa característica aí de fazer esse conteúdo de blog em mídias tradicionais, né? Se a gente for pegar aí a revista, praticamente uma revista que era exatamente isso, né? Um branded content, a revista Veja São Paulo. Vocês lembram dessa revista? Deem uma olhada nessa revista Veja São Paulo. Vocês vão entender que essa história de branded content, de blog, não é uma coisa nova, né? É uma coisa, na verdade, bastante antiga. O que mudou é o formato. Agora a gente tem uma capacidade de dispersão e o mais, de alimentar a informação de uma forma muito mais rápida do que a gente tinha numa mídia impressa, né? Se eu tinha que esperar a publicação, etc, etc, eu tinha lá uma periodicidade de impressão que fazia com que eu tivesse pelo menos ali quinzenal ou mensalmente que alimentar essa informação. Agora com blog, isso aí pode ser diário, pode ser, né, enfim, no ritmo das notícias, se eu trabalho com um blog que vai trabalhar com notícia, aí pode até ser, né, por horas aí de alimentação, tá certo? Na sequência, né, uma das ferramentas também muito conhecidas aí é o e-mail, né, eu utilizar o e-mail para as minhas informações de marketing, para os meus objetivos de marketing aí. A dica que eu dou para vocês do e-mail é que o e-mail mudou muito de função enquanto as outras mídias começaram a surgir na internet. Mas o e-mail não é uma mídia ruim, não é uma mídia que eu não vou usar mais e-mail marketing porque é uma coisa que não tem uma aceitação muito grande. A gente tem prós e contras, né? Hoje em dia as ferramentas de filtragem de caixa de e-mail são muito mais eficientes do que as ferramentas de 5 ou 10 anos atrás, né? Então a maioria das propagandas, vamos dizer assim, que virão para o nosso usuário, para vocês, por e-mail, elas já conseguem ser filtradas pela própria caixa de entrada, né? Já tem um mecanismo ali que consegue identificar através dos títulos, através, né, do tipo de mensagem que aquela é uma propaganda e que já transforma aquilo em uma mensagem indesejada, vamos dizer assim, já não nem entra na sua caixa de mensagens de entrada, né? Ela já vai para a caixa de spam, né? Então hoje a estratégia com e-mail marketing é um pouco diferente. Ela tem que ser um pouco mais pensada do ponto de vista de relacionamento, né, de eu fazer com que esse meu consumidor aceite receber de alguma maneira esses e-mails, a gente vai comentar isso aí um pouquinho mais para frente, e, além disso, ela tem que ser muito mais direta, tá? Ela tem que levar diretamente o meu consumidor para a ação que eu gostaria que ele fizesse. Se é assinar um determinado conteúdo ou comprar um determinado produto ou serviço no meu e-commerce, isso tem que ser bastante fácil. Tem que clicar e já me direcionar àquela ação, né? Não posso esperar que o meu usuário hoje em dia tenha o mesmo comportamento que o usuário que era o que leitor desse e-mail de 10 anos atrás, porque são públicos diferentes. Hoje todo mundo, né, tem esse acesso, não é esse público restrito que era, né, de 10 anos atrás aí. O game, né, na internet, aí a gente tem também a possibilidade de trabalhar com jogos, né, a gente está vendo aí patrocínios, né, nos jogos, esse é o jogo da NBA que tem por característica, né, esses game ads, esses anúncios dentro da arena, a gente tem as arenas aí, tem os anúncios patrocinados, que é uma ferramenta muito interessante no geral, né, a utilização de game, né, uma mídia que não é interruptiva, é normal, eu estou acostumado, vamos dizer assim, nesse ambiente, por exemplo, a ter anúncios e patrocínios ali, mas a gente tem uma variável interessante aí na internet, que a internet possibilita o compartilhamento, né? Ou seja, eu tenho mais de uma pessoa, eu tenho várias pessoas ao mesmo tempo, né, vendo ali o determinado assunto. Ou seja, se eu estou fazendo com que as pessoas se divirtam ao mesmo tempo, eu estou inserindo uma mensagem em uma coisa que pode ser considerada entretenimento e não vai ser algo, vamos dizer assim, interruptivo, algo que vai fazer com que o meu público se sinta incomodado com essa mídia aí, que é um anúncio, né, de qualquer forma.
O AdWords, que é bastante utilizado, né? A gente viu aí no começo da aula, né? A internet é uma fonte de informação muito importante. Então, se eu tenho essa possibilidade, né, de fazer patrocínios nos anúncios, né? A gente fala aí que é a capacidade de aparecer nas buscas, né, de uma forma um pouco mais visível, né, a gente consegue também um resultado interessante. Né? A maioria das pessoas aí acaba percebendo que é um anúncio, mas muita gente olha para esses anúncios que aparecem na busca do Google e conseguem ali fazer o objetivo que é que a marca propõe. Por quê? Né? Vamos olhar mais uma vez aí até essa ideia do que a gente já disse nos slides anteriores, né? A gente pode ver aqui que a gente tem do lado direito aqui o Google Shopping e do lado esquerdo, né, onde eu tenho alguns sites patrocinados. Eu vou dar um exemplo bem interessante. Se eu já estou procurando um determinado produto, aqui no Google Shopping eu já tenho a imagem, já tenho o preço, já tenho um link que me leva direto à página de compra. Olha como isso é prático e usa aquela mecânica que a gente estava dizendo aqui. Né? Eu jogo o produto, jogo o preço de uma forma direta, ele vai clicar, vai para minha página e vai comprar. Eu estou poupando tempo. Né? Por que a coisa funciona? Porque muita gente aqui não quer ficar perdendo tempo na internet. Né? Então eu poderia, tá? Como por exemplo aqui eu coloquei bike, eu estou procurando uma bike para encontrar, eu estou disposto aqui a gastar, por exemplo, 20 minutos e ir até a página 15 lá de procura para poder encontrar a bike que eu quero, que talvez seja mais barata, etc. Mas se aparecer aqui, com certeza, né, uma bike nessa possibilidade aqui que me mostre uma condição favorável, tal, eu não vou ficar perdendo meu tempo, vou clicar e talvez ali dentro da própria loja eu vou encontrar a bike que eu queira, se já não for essa bike direto em uma dessas aqui que foram anunciadas pelo Google Shopping, tá? Então, a busca sempre é uma coisa muito interessante, mas a gente sempre tem que pensar também nessa questão do marketing direto, né? E o que o nosso consumidor está disposto quando ele faz uma busca na internet. Legal? Senão a gente acaba perdendo a característica aí do meio e acaba perdendo também o potencial de alcançar os nossos objetivos. Agora vamos falar especificamente sobre mobile, tá? Que é uma coisa hoje que a gente precisa identificar bem no Brasil, que é um fenômeno bastante interessante. Hoje, no Brasil, nós temos 230 milhões de smartphones ativos, tá? Esse dado é do final do ano passado, né? E o celular, ele é presente em todas as classes sociais, né? É uma coisa que tem uma absorção extremamente grande. E a gente está falando aqui de smartphones, né? A gente falou de algo que tem acesso à internet. Tá? Então, quando a gente começa a fazer uma propaganda pela internet, uma ação na internet e tal, eu preciso considerar hoje aqui no Brasil, tá? Em dados aí que eu peguei aqui de 2019, né, do Núcleo de Informação e Coordenação, do .br, faz os registros aí .br, né? 70% da população nos últimos 3 meses acessou a internet, tá? Então a gente está falando aí de 126 milhões de pessoas, né? Mais aí, quase 127. E dessas 126, quase 127 milhões de pessoas, 56%, ou seja, mais da metade, fez isso pelo celular. Então, se eu não consigo fazer coisas práticas que podem ser utilizadas no celular, que visualmente sejam agradáveis pelo celular, que eu não crie empecilhos para uma pessoa que está visitando o meu site ou vai ver isso pela internet utilizando um celular, né? Isso não for possível, significa que eu já estou jogando fora mais da metade do meu público potencial. Então, sempre que a gente for criar alguma coisa na internet, primeiro, é mais da metade. Então eu já tenho que pensar, tá? Como a pessoa que vai usar isso e vai ver esse conteúdo, essa mensagem, vai ter acesso a essa estratégia, vai encarar isso através de um celular. Como que ela vai acessar no celular? Como que fica isso na tela de um celular? Como que funciona eu clicar desse lugar e ir para um outro lugar usando um navegador de celular? Tá? Então isso é muito importante, considerem muito isso, tá? Primordial. E a gente tem além do celular os tablets que também são uma ferramenta mobile, né? Agora os tablets eles têm virado vamos dizer assim de uma forma bastante segmentada, né? Algo que tem sido muito utilizado para crianças, né? A gente sabe aí que é uma ferramenta que nem sempre está conectada online, mas eu tenho outras possibilidades aqui dentro do tablet, né? A gente acaba ficando um pouco mais segmentado quando a gente fala de tablet, né? Então, no geral,
O meio mobile, ele é muito mais flexível, eu tenho uma possibilidade muito maior de cobertura, tenho formatos diversos, assim como a internet, né? Me possibilita aí de uma forma diferente, né? Porque esse meu consumidor não necessariamente ele está, vamos dizer assim, 100% do tempo ali com o dispositivo aberto, mas eu posso de repente mandar uma notificação, posso instalar um aplicativo, ou seja, eu tenho outras maneiras de não só lançar propaganda, comunicação, promoção, manter um relacionamento com esse consumidor, mas também de mensurar isso de uma forma bastante interessante. O celular possibilita isso de uma forma muito eficiente, tá? Então, hoje ainda, qual que é o grande problema, né? E tudo é muito experimental ainda quando a gente fala de celulares, principalmente aqui no Brasil por conta das operadoras, que dificultam bastante nessa questão aí de dados, onde a gente pode ter uma eficiência numérica, vamos dizer assim, para poder comprovar isso usando os dados dessas operadoras. Então, gerar ferramentas que possam ter uma métrica própria é ideal. Né? Agora, o grande lance é que o celular ele acompanha as pessoas. Né? Então, diferente de várias outras mídias, né, eu vou ter a certeza que essa pessoa está com o celular ali próximo dela. Né? Então, eu tenho uma possibilidade de interação e de integração muito interessante como uma tecnologia aí que fique o tempo todo próximo da pessoa. Tá certo? A pessoa vai dormir, ela vai dormir com o celular do lado. Ela acorda com o celular do lado dela. Então eu tenho consciência de que 24 horas por dia, 7 dias por semana, essa pessoa está próxima do celular. Ou seja, criar mídias que tenham uma possibilidade aí bastante pontual, em que elas precisam ser colocadas, mensagens que precisam ser colocadas em determinado horário, em determinado dia, num celular, isso funciona muito bem, porque a pessoa está próxima desse dispositivo. Né? Então, coisas interessantes, né? Aqui eu coloquei aqui como exemplo aqui o Viber, hoje tem vários aplicativos, o próprio WhatsApp, Telegram está sendo bastante usado para isso, né? A criação de grupos, utilizar grupos de mensagem dentro desses aplicativos aí de comunicação direta, né? É uma fácil ferramenta aí de utilização, não precisa ser nenhum gênio do marketing, né, vamos dizer assim, para criar um grupo e mandar mensagens aí, por exemplo, né, em massa. A gente consegue criar aí uma lista, por exemplo, no WhatsApp, né, e para poder mandar essas mensagens, e facilita bastante a comunicação e principalmente o relacionamento, né? É uma mídia muito simples, né? A gente sabe que existem versões Pro que a gente pode utilizar, por exemplo, do WhatsApp, que facilitam bastante essa comunicação com o nosso usuário, com o nosso consumidor final, com o nosso público-alvo aí, tá certo? Outras possibilidades aí, né? Uma que está um pouco em desuso, vamos dizer assim, né? Um pouco mais mal vista, né? Até pela questão da complexidade, mas virou por um bom tempo aí uma fonte de renda para muita gente, que era o SMS, né? Mandar SMS de aviso e tal. Tem muitas empresas, grandes empresas que ainda utilizam pelo custo. Né? Mandar um SMS e tal é muito barato, né? Tem empresas que fazem isso aí, elas compram chips, tem lá centrais lá só para mandar SMS em nome de outras empresas, né? Então a gente tem essa possibilidade ainda, né? Uma mídia direta, né? Qual que é a grande vantagem de você mandar um SMS corporativo, né? Com uma mensagem nesse sentido aqui, né? A volta disso é extremamente pequena, né? Eu não tenho uma ferramenta de interação direta quando eu mando um SMS, né, para o meu usuário. Então, quando eu quero uma mensagem que eu não preciso do retorno imediato do meu usuário, é um aviso, ou, por exemplo, como é utilizado por muitas empresas, uma cobrança, né, eu não vou ter a possibilidade de retornar pelo mesmo número e conseguir um acesso aí direto de comunicação com a empresa. Então vale a gente pesar o quanto isso é bem visto pelo nosso consumidor. É assim que o consumidor gosta de ser tratado, de uma maneira impessoal? Bom, fiquem aí com a reflexão, podem até comentar aí no nosso fórum, mas é uma opção quando esse é o meu objetivo, né? Ser impessoal e direto com o meu consumidor. Outras possibilidades aí, né, de mídias aí para o nosso celular, vale compras, né, que podem ser enviados aí para validação. Né, dentro das redes sociais,
Muitas empresas têm se utilizado disso. Por quê? É um cupom virtual, onde a pessoa consegue salvar de uma forma bastante fácil, né, no celular, e aí ela valida isso dentro do ponto de venda, né, através de um escaneamento de QR Code, enfim. Né? A gente tem várias lanchonetes de fast food, usam muito isso, tanto o Burger King quanto o próprio McDonald's, né, utilizam de cupons com QR Code no celular, e a ideia é aquela inicial, a pessoa vai andar com o celular, então é mais fácil, eu consigo incentivar muito mais a pessoa a não perder esse cupom, vamos dizer assim, né? E além disso eu tenho controle, né? Sei quem é esse usuário que está com o cupom ali. Outra possibilidade, né? Na tentativa também de unir, né, o on e o off, trabalhar dentro do ponto de venda. A pessoa pode ali também colocar o seu Bluetooth, né, uma ferramenta que caiu um pouquinho em desuso, né, tem poucas empresas que usam ainda, mas se eu quiser lançar uma campanha, né, dentro do ponto de venda, eu posso utilizar essa ferramenta aí do Bluetooth, onde a pessoa recebe um arquivo, recebe ali uma mensagem, ela pode participar das promoções. Por que caiu em desuso? Né? O Bluetooth, por mais que seja uma tecnologia interessante para poder enviar arquivos e fazer esse tipo de promoção, ele não permite tanto uma métrica. Né? Então, dentro do ponto de venda, eu posso utilizar outras ferramentas hoje em dia, como o próprio WhatsApp, enfim, grupos, em que a pessoa também pode adicionar ali, e aí eu consigo ter um controle muito maior de quem é esse usuário. Né? Ou até mesmo pedir para adicionar em alguma mídia social aí do próprio ponto de venda, da própria empresa. Né? Outra questão que é bastante utilizada, tá? Ainda de uma forma, como eu posso dizer aqui no Brasil, devagar, né? Mas é bastante utilizado, são as mídias institucionais. Né? Então tem, por exemplo, aqui esse do Itaú, né? Que tinha o toque com uma risadinha. Muito bacana, né? Vocês lembram aí desse vídeo que virou meme, a risadinha do bebê? E você podia baixar, né, esse ringtone, esse toque aí. Então tem várias mídias que eu posso fazer isso, transformar isso em interações diferentes. Né? Pensem bem, né? Quantos sons significativos as empresas têm e elas poderiam disponibilizar como toques, né? Uma ferramenta institucional sensacional. Né? Criam ali um relacionamento e de reforço da minha marca bastante interessante. Né? Então, ainda é pouco utilizado no Brasil, mas fora é muito mais utilizado de uma forma institucional, né? Para reforçar a identidade das empresas. Né? Muita gente gosta, né, do que aquela empresa representa. Por exemplo, o toque é uma coisa muito bacana. Né? A gente sabe aí que cada um gosta de personalizar o seu toque, então com certeza tem um toque legal que uma empresa poderia oferecer, né? Uma empresa, pensem aí bem aí, né, em que tipo de mídia a gente se enquadra. Um jogo, um game poderia determinado som, um seriado que vocês estão assistindo bastante, você aí nessa quarentena, no Netflix, no Prime aí, né? Um seriado que pudesse ter ali o somzinho da abertura, né? Um Game of Thrones, de repente, não seria legal? É uma maneira, uma ferramenta aí de utilizar de uma forma institucional o celular. Né? Agora, uma coisa bastante interessante que eu elogio muito quem consegue se utilizar disso. Tá? Hoje em dia, até grupos de comunicação têm sobrevivido disso. Né? O grupo Bandeirantes de Comunicação ele tem feito muito isso daí para empresas. Né? Fazer rádios online, colocando conteúdo, colocando música, gerenciando, aproveitando o know-how que eles têm, né, em produção de rádio, né, para transformar isso num formato online para determinadas empresas. Pensem bem, né, aqui como eu coloquei essa questão. Quando eu crio uma rádio online, né, eu entro lá na Riachuelo, por exemplo, gosto das músicas que tocam lá, acho legal, acho que tem a ver comigo, com o meu estilo, com o tipo de música que eu gosto, e aí eu baixo o aplicativo, eu acesso o aplicativo ali e começo a ouvir a rádio. Né? Olha a possibilidade que isso me cria como empresa. Né? Então percebam, dentro do ponto de venda, eu tenho muitas possibilidades online para continuar essa minha experiência que eu tenho com o consumidor ali dentro e ele levar essa experiência para casa dele. Uma dessas experiências é justamente uma rádio online. A gente tem várias marcas aí trabalhando bastante nesse sentido. Né? Saque, né, os aplicativos aí de relacionamento ou de atendimento ao consumidor. Pensem bem, né, quando eu tenho um aplicativo ali que busca com esse propósito ser um canal de atendimento ao consumidor, o que está aberto de possibilidades? Né? Somente o atendimento?
né? Observem sei que nos celulares de vocês devem ter alguns aplicativos institucionais de empresas aí. Deem uma olhada nesses aplicativos. A finalidade dele é única e exclusiva atender vocês? É só uma mídia de comunicação? Ou eu posso estreitar esse relacionamento, né? Muitos até se utilizam de aspectos de gamificação, onde quando eu uso o aplicativo, quando eu estou no PDV com o aplicativo, quando eu uso o cupom que é gerado no aplicativo, eu ganho pontos, eu ganho, isso pode ser até uma coisa extremamente virtual, eu desbloqueio insígnias, coisas nesse sentido, badges, né, que o pessoal fala, e eu vou gamificando a minha experiência, né? Pensem bem como eu posso ampliar essa experiência que talvez seja limitada a somente o ponto de venda hoje, né? Promoção aí que estejam relacionadas com o celular, né? Aí pensem bem, né? A pessoa que compra um celular também pode ganhar alguma outra coisa. Isso é só uma promoção ou isso pode ser algo relacionado aí a essa questão de estreitar um pouco o vínculo com o seu consumidor e a sua empresa, uma mídia de relacionamento mais próxima aí do seu consumidor, né? E muitas empresas, principalmente as empresas de comunicação, já tem um canal aberto, né? As operadoras de celular fazem muito isso aí, tem vários desses tipos de canais aí, como cursos direto aí através do celular. Eu tenho ferramentas aí que podem me ajudar do ponto de vista de formação. Como eu posso utilizar isso do ponto de vista do marketing? Eu realmente só estou vendendo conteúdo, um conteúdo que seja um conteúdo educacional, conteúdo para formação, ou isso pode ser utilizado como uma ferramenta de relacionamento? Pensem para a empresa que vocês estão trabalhando ou para as empresas que vocês trabalham. Será que eu não poderia vincular esse conteúdo de uma maneira útil para a minha empresa, criando um curso ou algo nesse sentido que fortalecesse talvez o relacionamento desse meu consumidor? Vale a pena pensar nisso, né? E aqui segue um panorama geral antes da gente entrar especificamente aí nessas nossas possibilidades de mídia. Então, antes da gente já jogar direto, né, pro digital, aqui já vou pro digital, vamos fazer alguma coisa aqui na rede social. Calma, gente. Olha o leque de possibilidades que o profissional de marketing tem quando ele pensa em um direcionamento de mídia, né? Então, quando a gente vai direcionar uma mídia, o digital é uma opção. E dentro dessas opções, claro, a gente tem uma possibilidade de alcance, de eficiência da mensagem muito alto, mas não é a única opção. Tá legal? Então a aula de hoje foi isso, panorama geral sobre a mídia digital. Na semana que vem começamos a ver especificamente algumas ferramentas. Obrigado, galera. Até a próxima semana.